Olá pessoal, eu sou Davis Davoli, 20 anos no ramo óptico, formando líderes e aprendendo que o que diferencia uma ótica comum de uma ótica de sucesso nunca foi e nunca será o produto, e sim o dono. E por isso criamos o Visão de Dono, que é o podcast criado para formar líderes do setor óptico brasileiro. O setor óptico brasileiro movimenta mais de 30 bilhões de reais, são 70 mil pontos de venda, mais de 200 mil funcionários, trabalhadores, laboratórios, distribuidores. É uma cadeia gigantesca e a gente achou e decidiu e viu que não tinha um espaço sério de reflexão para contar as histórias, para trazer as histórias das pessoas de sucesso que fazem o ramo e como elas enxergam. E a gente criou o Visão de Dono. O Visão de Dono nasceu para preencher esse vazio. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial mesmo, uma empresária visionária de Brasília. O nome dela é Audrey Brandt, muito conhecida no nosso ramo. Já está há mais de 30 anos no setor óptico. Tem uma empresa maravilhosa que é a Audrey Brandt Ótica, AB Optical também existe? Também existe. E estão com 7 lojas hoje em Brasília e fazendo um trabalho brilhante, um trabalho muito diferenciado. É uma grande referência do setor. E eu estou muito feliz de você ter aceito. Seja muito bem-vindo à Visão de Dono. Obrigada. Que alegria imensa, primeiro, Muito estar obrigado. aqui. Eu me sinto honrada de estar do seu lado, porque você é um amigo muito querido. Eu te acompanho nesses 20 anos que você está no ramo e ver a sua evolução, Davis, é motivo de muita alegria, de muita felicidade. Você merece te ver mentorando os maiores líderes de ótica do Brasil. Você com certeza vai longe, amigo, continua. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente vai contar a sua história. Vamos Tá lá. pronta para contar a sua história? Eita! Eu acho que assim, é muito legal, né? As pessoas saberem, porque uma coisa é. Eu sei que já tem um sucesso tremendo em Brasília. É fato, gente. Não tem por que falar uma coisa que não é verdade. Então você já tem um sucesso tremendo, você é muito reconhecida pelos oftalmologistas, pelo setor médico. Por quê? Porque seu trabalho é brilhante, é de excelência. Isso é fato. Obrigada. E se você já tem um sucesso desse, né, um trabalho brilhante desse, acho que depois que a gente conta a história, conecta com as pessoas, quem não conhece, uma coisa a pessoa entra na Audrey Brandt Optical e compra seus produtos e compra seus serviços porque ela já confia. E outra coisa era que ela conhecer a Audrey por trás da Audrey, né? Legal. Porque a minha pergunta, e eu vou começar falando isso assim, quem é a Audrey por trás da Audrey? Quem que é a Audrey antes da Audrey, da ótica? Eu acho que isso é muito legal, as pessoas saberem, sabe? Lógico, você vai contar do seu jeito, do jeito que você quiser, mas quem é a Audrey? Da onde ela veio, o que que ela pensa, o que que ela gosta, quais são os gostos, depois nós vamos chegar como que ela caiu na ótica, né? Ah, legal. Bom, eu não tenho como responder essa pergunta sem trazer no que eu mais acredito, porque a minha fé é a essência da minha identidade. Então, assim, primeiro de tudo, eu sou uma filha amada de Deus. Eu acredito que a gente nasce com dons, com responsabilidades, e eu procuro honrar os meus dons com muita consciência e sendo fiel aos meus valores. Então, isso não tem como eu fugir. Então, isso é o mais importante para mim. E a minha história, como eu fui criada, a minha história começa com os meus pais saindo de Minas Gerais, Diamantina, e indo para Brasília para a construção da capital. Certo. E lá é muito legal, né? Isso, eu sou nascida e criada em Brasília, tenho muito orgulho da minha cidade, porque mesmo com todo o crescimento, continua tendo uma qualidade de vida muito boa. E aí eu fui criada ali embaixo do bloco, correndo. Eu sempre fui muito curiosa, queria saber como as coisas funcionavam, muito objetiva também. As pessoas falam que eu sempre fui muito determinada. E aí a minha vida vai se cruzar com a ótica aos 19 anos, porque eu passei na faculdade de contabilidade e eu começo a trabalhar para pagar a minha faculdade. E eu vou cair dentro da ótica como auxiliar de vendas. E ali, com esse meu jeito de querer saber tudo, a parte técnica me trouxe assim, uma segurança muito grande, porque eu estava fazendo física na escola, então eu aprendia que era um grau positivo, negativo, que era um astigmatismo, eu comentava com os professores. E essa minha curiosidade me fez entender muitas coisas do ramo e me fez crescer muito rápido. Logo eu me tornei vendedora, depois gerente, e aos 24 anos,
formada, que era a minha ideia de montar um escritório de contabilidade, eu decido montar uma ótica. O povo me chamou de doida, Eu de posso maluca. Foi muito engraçado, assim, mas foi até contra os, sei lá, eu lembro que eu conversei com um professor meu, que era de administração, e ele falou, não, você tem que se preparar e tal, mas não teve jeito. Quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça e trabalha com dedicação, com fé, com trabalho duro, eu acho que o negócio acontece. Eu montei a loja e foi. No começo, eu vendia o almoço para comprar a janta, né? Mas aí eu fui enfrentando os desafios e a ótica eu entrei por acaso, mas eu fiquei por amor. Olha só, né? Você tocou num ponto. Aqui tem um roteiro, mas não tem roteiro. Sim, É legal porque pega a história e bate um papo e leva o conhecimento, né? O professor falou que você tinha que estar preparada. isso. E uma coisa que a gente faz, né, na mentoria, no Clube Lux, é muito assim: o empresário ajuda o outro empresário, o empresário ensina o empresário direciona o empresário. Não porque eu não acho que o professor não é importante, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o professor, ele não está no campo de batalha e ele sempre, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado, você está preparado, você vai estar com 60 anos, você está se preparando ainda. E Exatamente. o que você fez, eu quero saber, da onde você tirou a coragem É. de eu vou pular, o paraquedas abre na hora que eu estiver descendo. É verdade. Porque é assim, não é? Foi uma coragem muito precoce, mas onde todo mundo estava vendo crise, eu estava vendo oportunidade. Eu falei, se eu tiver que quebrar a cara, que seja agora, eu vou fazer. Novinha. Estava nova, eu falei, eu estou na hora de experimentar. E aí eu fiz. Mas só que o trabalho, apesar de não ter tido todo esse preparo, esse planejamento, eu tinha muita certeza do que eu queria. E eu acho que quando você tem um norte, quando você sabe assim, eu falei, eu quero ser dona, isso aqui é uma coisa que eu gosto. Eu gostava do contato com as pessoas, sabe? De ter esse acolhimento, de ouvir as pessoas, de compreender as histórias. Isso realmente era uma coisa que fazia sentido para mim. E aí eu fui, com a coragem, e graças a Deus deu certo. E você é muito comercial. Eu acho que isso também faz toda a diferença. É Porque verdade. apesar de você falou aí que você se especializou muito na parte técnica, estudou, mas você é uma pessoa muito expansiva. E acho que o comércio é expansivo. É verdade. Óbvio que hoje foi mudando, tal, mas quanto mais expansivo, menos difícil para as pessoas, né? E aí, então, foi uma escolha consciente que aconteceu por acaso. Podemos falar Exatamente. isso, É isso. né? Porque de contador para um escritório de contabilidade para ter uma loja é muito diferente, né? E Aldre, assim, hoje você está com 7 lojas, Exato. né? Como você vê, eu vou depois até voltar sobre isso, mas Sim. como você vê essa construção? Como foi de 0 para 7, assim? Foi 1, 2, ou foi 1, 4, 3, 5, É, 2? Conta um perfeito. pouquinho. Não, então, o que aconteceu foi assim, no começo eu queria ser dono de loja. Só que nesse meio tempo, gente, acontece muita coisa. Você casa, você tem filhos e a vida vai continuando. Não acontece cada coisa no seu lugar ou no tempo certo, né? As coisas assim, vão acontecendo, É misturando. assim a vida. Exato. E aí, mas o meu pensamento era assim: eu vou ter só uma loja, eu vou ter uma loja estruturada e assim eu segui, era o meu objetivo. Mas eu me lembro como se fosse hoje, era um domingo, não, minto, era sábado, que era o dia de maior movimento, e entra o doutor Evaldo Oliveira. Ele foi o meu primeiro mentor, na época consultor, e aquilo foi uma virada de chave para mim. Aquele momento eu percebi, porque ele começou a me fazer várias perguntas que eu não tinha resposta, e ele me falou, Audrey, eu gosto muito de você é uma excelente profissional, mas uma empresa que não cresce, ela está fadada a morrer. Eu já estou aqui te acompanhando há alguns anos e eu não estou vendo esse seu crescimento. E eu falei, não, eu só quero pagar minhas contas, ter uma estabilidade, viajar, eu não pretendo crescer. Ele falou, não, mas esse pensamento não está certo. E ele foi me fazendo várias perguntas, uma delas era como eu queria ser reconhecida no mercado, e aí eu não tinha essa explicação para ele, mas ele me vendeu, no final desse atendimento, ele me vendeu um planejamento estratégico, um método Kaizen e uma análise SWOT. Foram 30 dias de treinamento. No final desse treinamento, a gente tinha fixado na parede da loja:
a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. E valores de empresa não mudam, então os nossos valores continuam o mesmo, eles foram muito bem escolhidos. E aquilo foi uma mudança de chave. Então, dessa de 1 para 7, aconteceu que eu já tinha 10 anos de casa quando isso aconteceu, de empresa, isso tem 16 anos, nós temos 26 anos no mercado, e a gente começou a crescer. Cada oportunidade, ele falava assim, você tem que estar pronta para a hora que a oportunidade bater na sua porta, você tem que estar pronta. Então, eu tinha um financeiro muito estável, eu tinha dinheiro para investir e eu já tinha entendido que treinar pessoas e ter processos muito claros eram muito importantes para a empresa. E aí, a cada oportunidade que vem, a gente abraça. Teve uma loja que vagou bem na frente da nossa, era uma loja muito grande, e eu olhei aquela placa de alugas e falei, será que faz sentido ter uma loja em frente à minha? E ali a gente alugou o espaço e aí a gente fez um brainstorm com os funcionários, com os colaboradores todos, e aí cada um dava uma ideia do que poderia fazer naquele espaço. E a gente decidiu abrir uma ótica especializada no infantil e infanto-juvenil. E essa loja é hoje um É sucesso. maravilhosa essa loja. E eu acho que assim, a gente tem que estar pronto, a Eu lembro quando você oportunidade alugou. aparece. Exato. Eu lembro quando você alugou. Isso. Eu falei, nossa, na frente, isso não é bom abrir aqui assim, Exato. assim. Falei, putz. E ficou muito Uma super bom. loja com laboratório, E não, um e eu acho que não escritório. canibaliza, né? Isso, Acaba que não canibaliza uma loja com a outra. exatamente. Lógico, mas se canibalizar, pelo menos que seja você e contra você, né? Que seja, Do né? que ser um concorrente ali na frente. Exato. Mas deu super certo e aí foi uma coisa que demorou 16 anos. Então, assim, cada uma das minhas lojas, elas são bem montadas, bem estruturadas. Eu entendi também que esse sistema de desenvolver pessoas, que é uma dor do mercado, a gente fala, não tem funcionário, não tem funcionário, não tem gente pronta. E aí eu decidi que os meus colaboradores, eu não ia pegar eles do concorrente, nem de nenhum lugar. A gente ia formar. A gente leva uma média de 3 anos para formar um colaborador, de acordo com a cultura, com as diretrizes da empresa, mas a gente foi formando essas pessoas e montando lojas e colocando como gerente de lojas. E isso faz toda a diferença na nossa estrutura. Aí você falou duas coisas que são as duas coisas que eu não tenho dúvida que muda o jogo de qualquer pessoa, qualquer empresa, de qualquer ramo. Primeira, ter um mentor para ajudar no direcionamento. E Com segunda, certeza. educação. Isso. Eu sempre falo, né, Audrey, e você tem que ser para os seus funcionários, talvez o pai que ele não teve, talvez a mãe que ele não É teve. verdade. Com certeza a maioria, infelizmente, às vezes não terminou nem o 2º grau, faculdade, então, raros. E você tem que ser essa pessoa, que vai ser o Verdade. pai, a mãe, o psicólogo É isso mesmo. e o educador. Só que você é a prova viva do que isso dá resultado. Dá Você é a resultado. prova viva. Agora, outra coisa que eu quero colocar para você que dá muito resultado é a mentoria. Não é porque eu tô aqui na sua Sim. frente, não. Porque eu fiz essa mentoria lá com 10 anos de empresa, decidi várias coisas, a gente já fez outros treinamentos, mas a gente vai ficando acomodado, gente. Não tem jeito. Aí agora eu entrei com você, deve ter 2 meses que eu entrei para mês. gente, 1 mês e pouquinho. Você acredita que a gente já colocou assim 3 coisas em prática na empresa que está fazendo diferença? Vale a pena. Palminha, editor. Palminha, palminha. É Vale a isso. pena, Ney. É Vale a isso. pena. Tem que executar. Que maravilha. Você acha que você tá chegou no seu limite, mas você não chegou. Imagina. Você pode mais. A gente nem começou. Como você chegou no seu limite? Que legal. A gente tem uma experiência sábado, depois a gente vai contar aqui. É verdade. A gente nem começou, como que você chegou no seu limite? É Seu verdade. limite não tem limite. O limite é ilimitado. É isso mesmo. Né? Olha só, depois nós vamos entrar mais nesse assunto Combinado. que adoro. Adoro quando a pessoa aplica, porque ela Sim. tem resultado. Sim. A gente teve aqui com o Diego do Rio de Janeiro, o cara dobrou o faturamento dele. Não é bacana. promessa, eu não prometo isso pra ninguém, porque é uma promessa maluca se eu Faz prometer. muita diferença. Só que o cara aplicou, Isso. no outro mês ele dobrou o faturamento. Essa é a diferença da pessoa que sabe, tem o conhecimento, da pessoa que tem o conhecimento e aplica o conhecimento. É muito diferente. É muito diferente. Voltando só para Sim, finalizar vamos o lá. assunto de como você chegou até onde você chegou. Teve algum momento que quase tudo desmoronou? Ah, teve. Seja Sim. financeiramente, ou pessoal, ou do mercado, que pode ter algum motivo ou vários motivos combinados. Sim, é verdade. Olha, E como que você
encarou isso? Porque Sim. você chutou essa bola longe. Legal. Olha, eu tive sim. Eu tinha mais ou menos 5 anos de empresa. Meus filhos estavam pequenos e eu decidi ficar meio período em casa. Ali naquele momento eu tinha uma empresa só, mas ela era uma empresa estável, uma empresa sólida já, muitos clientes que marcavam horário comigo. Eu entreguei o meu financeiro totalmente para uma gerente cuidar. Eu fui e eu aprendi. Eu acho que assim, a minha maior crise, o maior momento de crise foi a minha maior lição empresarial, porque eu aprendi que delegar não é abandonar. Eu abandonei o meu financeiro. E quando eu descobri, eu acredito que ela também não começou porque quis, ela começou emprestando dinheiro para um, para outro, aos juros, e eu era a garantia, a nossa empresa era a garantia. E na hora que aquilo desmoronou, desmoronou para mim também. Então, assim, eu tive esse momento de crise financeira, eu não sabia o que é isso. Quando adolescente, eu li um livro que era O Homem Mais Rico da Babilônia. E esse livro eu super recomendo porque ele traz alguns princípios que é você guardar parte do que você ganha, você não investir em coisas desnecessárias, você investir certo, você fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí, isso era uma coisa que eu seguia e eu achei que estava tudo bem, estava tudo organizado. De repente, eu peguei uma dívida quase milionária, eu levei 3 anos para pagar. Naquele momento eu pensei em desistir, eu achei que não tinha mais jeito, mas aquele momento realmente eu fui muito resiliente e continuei. Mas eu era uma Audrey empresária antes disso e outra depois disso. Eu passei a verificar os dados, a ver as contas, a avaliar o estoque, a ver o que vende. Aconteceu uma coisa e de repente eu me tornei muito boa em muitas outras coisas. E aí eu acho que esse momento foi assim um momento de virada também na minha vida, porque eu comecei a olhar o negócio com outro olhar. E aí eu aprendi que é uma das coisas que a gente segue, que é a presença do dono dentro da empresa faz total diferença. Olhar os números não é o tempo todo, gente, não é você acompanhar cada processo, mas é você ver os resultados, você acompanhar os números, você entender como que as coisas funcionam e ter uma noção mesmo geral do seu negócio. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou como líder da empresa? Eita, a decisão mais Essas foram difícil. várias, com certeza. Várias, é verdade. Mas assim, eu agora passei por uma situação, assim, tem pouco tempo que eu passei por uma situação de assédio de um esposo de uma funcionária que estava assim, sei lá, muito enciumado do atendimento dela. E aí você tomar a decisão de dispensar a pessoa, você avaliar todos os dados e tomar essa decisão, para mim foi muito difícil, sabe? Mas eu acredito que diante da situação foi a melhor decisão que eu poderia tomar, porque aquilo estava deixando todo mundo dentro da empresa muito inseguro com uma pessoa, tipo, na porta, sabe? Olhando o Uma energia movimento da ruim. loja, uma coisa muito difícil. Foi um momento, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira até agora, foi você ter que tomar a decisão da vida de uma pessoa que está dentro da sua empresa e, e isso pode afetar, sei lá, né, outras vidas, enfim, isso foi muito difícil. Mas é difícil. Isso é Mas difícil. primeiro você tem que pensar na empresa, em você, na sua família, né? Exato. Porque, como você falou, você tem lá o seu mural do missão, visão, valores, e você tem os seus princípios, a sua cultura e aquilo é imutável, né? Exato. E nesse caso, a gente precisava também da ajuda dela, né? A gente precisava da posição dela. Mas quando ela decidiu que aquilo para ela estava ok, Era a normal. gente era normal, então para a gente não era normal. Já não Então, fazia parte da sua cultura. isso aí, exatamente, estava fora da nossa cultura. E aí mas foi uma decisão muito difícil. Eu acho que eu fiquei uns dias sem dormir, enfim, isso afetou todo o ambiente da empresa, a estrutura, ficou todo mundo abalado por um tempo, porque a gente vê isso na televisão, mas a gente nunca passou É por difícil de isso. passar, né? É difícil, mas enfim, agora já está tudo bem Isso é passado. e ok, seguimos em frente. Vamos lá, agora a gente vai pular um pouco então, vamos falar do negócio, gestão, estratégia. Eu quero ouvir um pouco mais de você para entender como você pensa.
Como que você define hoje o posicionamento da sua ótica? Ou seja, o que faz o cliente escolher a Aldray Brands e não os concorrentes? Ah, legal. Acho que é legal falar dos diferenciais, para as pessoas conhecerem mais e para as pessoas conhecerem, como eu falei, os seus clientes também ouvirem como você pensa, né? Exato. E ele entender, puta, ela faz isso porque eles pensam assim, que bacana, tal. Ó, o foco ao cliente é um dos nossos valores. Então, na minha empresa eu não deixo ninguém reclamar de cliente. Eu acho que você tem que ser responsável pelo atendimento do cliente. E o cliente você precisa ouvir, compreender e acolher o cliente. Isso é muito importante. E eu acho assim também que você precisa ter técnica suficiente para resolver o problema do cliente. O cliente chega para você com uma dor, ele quer enxergar, ele quer melhorar a autoestima dele, você faz parte da vida dele, você vai dar uma personalidade para ele com o óculos, o que ele quer transmitir com os óculos. Então, assim, a gente entende que nós fazemos um trabalho diferenciado e a gente dá essa consultoria para o nosso cliente e entende ele a fundo. Eu acho que isso faz toda a diferença e faz com que o cliente volte, que o cliente nos indique, que os anos passem e ele continue lá, continue conosco. Então, eu acho que é uma mistura de confiança, de pós-venda, do que você entrega, de assistência, de garantia, do que você significa como um todo para o cliente. Muito, muito, muito bom, muito bom. Cliente no centro do negócio. Exato. É porque às vezes as pessoas falam isso da boca para fora. Mas... E não pode ser. E tem que ser real, tem que ser real. Cultura, é valor. Tá nos seus valores, né? Exatamente. Deve estar no seu quadrinho ali dos valores. valores. Tá lá nos valores, foco ao cliente. E vem cá, falando em valor, como que você forma a sua equipe ou treina a sua equipe? Eu sei que é uma coisa muito difícil, o ramo ótico infelizmente acostuma a dar desconto. Eu não sei porquê, se a gente for numa loja de roupa, de bolsa, de sapato, não existe essa palavra. Se você for no açaí, comprar um açaí, você não vai pedir desconto. Mas na ótica todo mundo pede desconto. Pede desconto. Eu não entendo de onde isso veio. É verdade. Isso. Não sei de onde veio. E assim, como você forma a sua equipe para vender valor e não preço, como a maioria das óticas faz, para não ficar, para tentar sair dessa margem do desconto? Olha, a gente sempre faz os treinamentos dos colaboradores e eu falo para eles assim, se você mesmo, não tivesse nenhuma limitação de dinheiro, se você tivesse dinheiro ilimitado e entrasse para comprar um óculos, o que você compraria? Qual lente você compraria? A maioria responde para mim que compraria a melhor, que compraria a mais fina, a mais leve, a com melhor campo de visão. Falei, é isso que a gente precisa passar para o nosso cliente. Então, lá a gente mudou muito, a gente já tinha uma média de venda que a gente conseguiu aumentar quando a gente começa a passar para o cliente os produtos da melhor qualidade primeiro e depois vai dando outras opções para o cliente. Mas quando o cliente entende que o que ele está comprando é um produto de alta qualidade, porque você explica de maneira clara e objetiva o que é o produto que ele está comprando, qual é a diferença entre um produto e o outro, o cliente costuma não ter objeção, porque a qualidade costuma ter um valor mais elevado e a gente oferece qualidade para os nossos clientes. Então a gente treina o nosso colaborador para oferecer os produtos de alto valor como se estivesse vendendo para uma pessoa que não tem nenhuma limitação. É claro que a decisão de compra é do cliente, mas se você passa para o cliente, olha, esse produto tem essa especificação e ele é melhor por isso, temos também essa outra opção e essa outra opção, o cliente consegue compreender e se ele valorizar a visão, porque muita gente valoriza a visão, é com a visão que você faz todas as outras coisas e aí ele acaba fazendo a compra pelo melhor. Olha só, o que você falou, eu vi um podcast esses dias, que o cara pegou e chegou uma pessoa e falou assim, ó, eu vou te dar 2 carros, tá? Esse carro vale 1 milhão e esse carro vale 50 mil, qual que você quer? Por quê? De 1 milhão. Porque é melhor. Porque a qualidade... Não, porque a hora que você ouve isso já é o melhor, tem que ser maior. E aí, o que você falou é brilhante, porque é uma coisa muito óbvia se for parar pra pensar, só que ninguém faz. O quê? Fazer o consultor não pensar com o bolso dele e sempre mostrar o melhor produto possível. Não ter medo, né? Não ter medo. E assim, e olha o link que eu vou fazer. Você que é uma pessoa que explora o mundo, viaja o mundo inteiro. Quando você vai para um lugar que você nunca foi, um país que nunca foi, sua mente não expande? Totalmente. Não abre? É verdade. Quando você mostra um produto que o cliente nem imagina que existe, a mente dele também expande e abre, gente. Isso.
Não Quem é que não quer ter o melhor? Não é verdade? Só que às vezes para ele o melhor, às vezes, é o Varilux Comfort, porque é o É que ele verdade, conhece. é o que Ninguém ele nunca conhece. apresentou o XR, Pro, Max, Ultra, nem Exato. sei o nome das lentes, cara, É hoje isso tá tão mesmo. avançado. Ninguém nunca apresentou. É verdade. Ah, tudo bem, ele vai decidir se ele pode pagar 14 mil numa lente ou se ele só pode pagar 3. Só que ele tem que saber que existe a de 14 e que ela faz muito mais diferença. E você Exatamente. faz isso com excelência. É E isso. por isso que você só cresce. Por isso que você tem Obrigada. 7 lojas, por isso que você é uma mulher de sucesso. Você tem uma visão Obrigada. muito diferente. Né? A visão é muito diferente, gente. Olha só. Agora tem umas perguntas de visão. Vamos lá. Na sua opinião, qual que é a maior oportunidade que tem hoje no setor óptico brasileiro e que a maioria ainda está ignorando? Para mim, eu vou puxar esse gancho para mim, porque é a minha dificuldade, tá? Os empresários da minha idade não estão acostumados a estar na internet. Não estão na internet. Ele pode ser referência, pode ser excepcional no ramo dele, na indicação boca a boca nos clientes que ele tem. Mas ele não aprendeu a se mostrar na internet. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho tido. Eu comecei a fazer agora, você sabe disso, o meu mentor, ele me incentivou. Inclusive, por sua causa, eu abri o meu perfil pessoal, @AudreyBrands. Porque você fala que a pessoa quer saber quem é o CPF por trás do negócio. E aí, eu acho assim, que as pessoas não estão enxergando, e muitos que eu vejo não estão enxergando que a internet, ela é algo que pode pegar o seu negócio e transformar em uma coisa mundial. Estou nem falando nacional, pode te levar para o mundo inteiro. E eu acho que a gente pode explorar isso. O que eu vejo agora, é claro que existem outras visões e outras coisas que podem ser exploradas, mas pelo menos agora, no meu momento, eu vejo que a internet pode me abrir portas e pode mostrar o quanto eu sou boa, o quanto eu entrego excelência, eu tenho uma entrega sólida, o quanto eu sou séria, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Não, e é isso mesmo. E além disso, mostrar o seu lifestyle, sua vida, as pessoas se inspirarem. Legal. Porque as pessoas ficam 9 horas por dia no celular. Uau, bastante. Seja no Instagram, no WhatsApp, 9 horas. Não é o Davis que está falando. Google aí, você vai achar, são estatísticas que a gente pegou na internet. Dessas 9 horas, elas ficam 3 horas e 14 no Instagram. Uau. A média do brasileiro. Sim. E aí você tá onde? Escondido com vergonha. É verdade. Você tem que estar. Nessas 3 horas que ela tá zapeando, Sou tem eu, que essa aparecer com você. vergonha escondida. Então, é uma coisa que você tem e que eu acho que fica uma mensagem que essa visão que você fala é a maioria que o pessoal tá ignorando, tenha coragem. Isso. Coragem. Eu acho que coragem... E faz. Gente, mostra Só faz. você como você é. Porque se você ficar tentando ser outra pessoa também, ou mostrar outros valores, não vai funcionar. Você vai ter que realmente mostrar quem você é e conectar com esse público que acredita em você. Eu sempre falo, você acha que a pessoa não... Você não queria fazer um churrasco na casa do Gustavo Lima pra bater um papo com ele, saber quem Com ele é? certeza. Muitas pessoas queriam fazer com a Audrey na casa da Audrey ou com o David. Legal. É isso. A pessoa, ela quer a pessoa real. Né? Mostrar quem você é. E não existe nada mais fascinante do que você se mostrar o que você é, porque todo mundo tem o seu fascínio. Legal. Né? Todo mundo tem a sua diferença. Né? Então, maravilhoso. Nossa, sua resposta tem muito valor aqui, gente. Tem muito valor. Obrigada. O que você faria diferente? A Audrey começou hoje uma loja. Legal. O que a Audrey faria diferente sabendo tudo que você sabe? Eita, muita coisa. Gente, eu precisei cair no mesmo buraco várias vezes até eu aprender a dar a volta nesse buraco. Então, se eu começasse hoje, eu teria um pensamento totalmente diferente de equipe, totalmente diferente de presença. Eu criaria minha cultura logo de cara. Eu não brigaria nunca. Entenda que o cliente, se você conquistar ele por preço, ele não é seu cliente, ele vai comprar com você uma vez, depois ele vai continuar fazendo pesquisa. Você tem que conquistar por valor, por entrega, pelo seu trabalho, pelo seu diferencial. Outra coisa que eu aprendi é que experiência e conhecimento a gente não compra na prateleira. Então, assim, o cara pode ser igual, querer ser igual a você, Davis, mas ele não vai ter o seu conhecimento, ele não vai ter a sua experiência. Todas as viagens internacionais que você foi para conhecer os seus distribuidores, os amigos que você fez, o caminho que você trilhou, tem muito valor. Então, se eu pegasse esse conhecimento hoje, eu acho que
para mim não teria esse negócio. Hoje eu fico assim, Brasília, Brasília, eu acho que eu ia montar ótica no Brasil inteiro. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. É isso que eu faria. E por que não? Vamos lá, né, gente? Quem sabe? Expandir no Brasil todo. Vamos treinar essa equipe, tem espaço. E você ocupa um espaço hoje, a gente estava falando ontem no grupo do Clube Lux, né? Que eles estavam falando lá que a Chili Beans agora tem Ray-Ban, tal. Eu tô vendo cada vez mais o quê? É verdade. Essas redes estão para cá e você tá para cá. E cada vez mais esse espaço aqui tá ficando cada vez mais espaço e menos pessoas. Porque tá todo mundo brigando aqui. Pela mesma coisa. Pelo aquele bolo, exatamente, CD. E eu não falo CD do cliente, o bolo CD de vender aquele produtinho. Aquele mesmo produto que todo mundo tem. A Coca-Cola. Isso. Então. Partir para um produto diferenciado, para peças exclusivas. Isso aí vai ser o diferencial de um grande empresário. Daqui 10 anos, qual é a empresa que você quer ter construído? Eba! É que você é muito Meu nova, Deus assim, do céu! Vamos dar a pergunta. Daqui 20 anos... 10 anos tá bom pra mim, 10 gente. anos é pouco. Daqui 20 anos você vai olhar para trás e vai falar: essa é a empresa que eu preciso ser construída e eu construí. Tá, eu quero construir em 20 anos uma empresa ainda mais sólida e deixar um legado futuro, não só para minha família, mas um legado de empresa mesmo, assim, de valores claros, de processos muito objetivos, porque às vezes você percebe que um processo ele até funciona, mas ele é tão burocrático que você precisa, ele trava. Então, eu acho que eu com certeza quero criar uma empresa daqui a 20 anos mais tecnológica, com inovação, continuar com uma entrega sólida e olhando o cliente no olho e tendo orgulho do serviço que você presta para a população. Então, eu quero sim deixar uma empresa que tenha um legado e que valorize as pessoas. Isso é uma coisa assim, eu acho que nenhuma empresa cresce além do que ela desenvolve as pessoas. Então, as pessoas da sua empresa precisam ser desenvolvidas, elas precisam crescer com você. Eu quero que os meus colaboradores cresçam comigo. A sua visão é muito importante, sabe por quê? Talvez você não lembre no evento que a gente teve presencial, enfim. Uma pessoa, a gente estava falando sobre aquela coisa de o dono na frente do produto, o dono na frente da loja. E primeiro, eu acho que a pessoa tem que comprar a Audrey, e eu tenho que comprar o consultor da Audrey, e o produto é secundário porque é. Hoje sua parceria maior é com essa marca. Amanhã, às vezes essa marca esse ano acertou a coleção, ano que vem ela teve uma coleção ruim. Ela compra o quê? A Audrey. Ela compra a sua entrega, a sua curadoria, a sua visão, que ela sabe que você vai entregar o melhor. E eu falei que vocês têm que se mostrar isso cada vez mais, etc e tal. E quem tem vergonha e muito travamento, e pode acontecer e tudo bem, e eleger uma pessoa na equipe. Sim, é verdade. Eleger uma pessoa na equipe para ser essa pessoa. E a pessoa falou, eu não vou preparar, a pessoa vai sair e vai me processar. Olha a sua cabeça. Não pode. Não, olha a sua cabeça. Você entendeu que o jogo, você tem que ter 50 Audreys ali na sua loja, para sua loja explodir. Exatamente. Porque não adianta só ter a Audrey e ter 50 cabeças de bagre. Isso. Você tem que ser um empresário arquiteto. Em que sentido? De você não dar a solução pronta para a pessoa. Então, a pessoa depende de você para resolver um problema. Você tem que dar ferramentas para a pessoa aprender a resolver como se fosse o dono. Empresário arquiteto. Eu adorei essa, hein? Você tem que ser um empresário arquiteto. E mais do que isso, você tem que ser um líder. Isso. A gente teve um exemplo de líder, eu vou contar aqui rapidamente. Conta pra gente, é muito boa. Não, mas eu quero que você também fale. Sim, a gente teve um exemplo de liderança sábado. Eu convidei a Audrey, eu fui convidado pelo JJ com alguns outros empresários da MLS para fazer um treino. A gente começou um projeto de aceleração dentro da MLS e era um treino. O primeiro, do Day 1, são 38 dias. Ontem a gente teve uma outra reunião. Os 38 dias, o Day 1 era um treino numa academia. E ele falou, a mentoria vai começar na academia. Vocês só vêm. Ok. Convidei no grupo, a Audrey estava em São Paulo, maravilhosamente, deu tudo certo ela estar aqui. É verdade. Ela topou e comigo. Sábado, 5 horas da manhã. É verdade. Fomos, chegamos lá, foi um treino numa academia, e começamos a treinar, etc e tal. E o Joel era muito doido, porque ele saía, ele andava e ia todo mundo atrás. Tinha 200 pessoas. Aí ele saía, todo mundo atrás. Parecia Jesus e os discípulos. Foi marcante. Mas o quê? A liderança. Liderança. E aí ele falou assim, agora, depois de uma hora, ele falou, agora vai começar o treino, vamos lá fora. Tava chovendo, torrencialmente.
Tava chovendo, é verdade. Tava chovendo, frio. Frio. E era para sair, e todo mundo tava saindo. A gente saiu. Ele saiu, a gente só foi atrás. E a gente foi, e eles falaram, agora começa a mentoria, Verdade. nós vamos treinar aqui, na chuva, vamos agradecer, não vamos reclamar. E entre os descansos, nós vamos ter a mentoria. E eu quero que você conte. Eu vou só contar o que foi. Fizemos 800 flexões durante uma hora na chuva. Mas eu quero que você conte pra gente transbordar a lição de liderança que a gente teve. Porque foi uma lição de liderança. Foi uma lição de liderança total. E a sua empresa só cresce total. porque você é uma líder que inspira e faz as pessoas crescerem. Você injeta adubo na turma para a turma crescer. E conta a sua expectativa. Gente, a sua expectativa não, a sua experiência. Foi assim, impactante, foi marcante e era muito diferente, porque o que acontece? Ele falou uma coisa assim, gente, elefante a gente come aos pedaços, você vai lembrar. E aí ele começou com 10 flexões. 10 flexões, ok, a gente consegue. Dava uma pausa, ele falava assim, ninguém larga a mão de ninguém. Mais 10, e foi, e o negócio foi aumentando para 20, foi aumentando para 30, e ele fazia mas a cada momento, exato, ele estava junto com a gente, ele estava na chuva debaixo com a gente, e ele trazia palavras, extraía da gente assim, o que você acha? Ah, eu posso mais, eu sou capaz. E aquilo foi dando uma motivação que, de repente, a gente percebeu que a chuva são os desafios que a gente enfrenta na vida, que o cansaço são os limites que a gente precisa superar um a um, e que pode vir a tempestade que for, que você tem que continuar. E é nesses momentos de crise, nesses momentos de tempestade, de dificuldade, que você precisa continuar, ultrapassar e se tornar mais forte. Então, para mim, foi assim, uma coisa incrível, uma mudança de mente e perceber que se você estiver no ambiente certo, com as pessoas certas, você vai mais longe, porque ninguém desistiu. Ninguém. Não, foi impressionante, foi uma coisa assim, e eu não estava mais sentindo, eu falei, agora não dá mais. Ele falou, agora dá, porque mulher é mais forte do que homem, mulher cuida da casa, cuida do filho, mulher é empresária, faz todas essas coisas, mulher consegue do mesmo modo que homem. E aí pra gente era uma questão de honra, como assim? Eu não vou desistir. E foi isso, assim, foi mostrar que a gente pode mais. E gente, se você está passando um momento de crise, um momento de dificuldade, não desiste. Trabalha mais duro, se dedica mais, faz a diferença, faz mentoria, observa o que é que está errado, o que pode mudar e segue em frente. Maravilhoso. Assim, eu acho que você resumiu o que foi e eu só para complementar. Sim, por favor. Eu até postei no outro dia, né? Para mim foi um reset mental e um reset de desculpas. Isso. Que desculpa que você vai dar? E agora? Não, qual desculpa você vai dar? E você trouxe que tem hora que ele falou assim, gente, não foi o cliente desistiu, o cliente ainda não fechou, foi porque você não conseguiu captar o que o cliente está falando. Então, traz para você, puxa para a gente a responsabilidade do nosso resultado. Maravilhoso. Né? É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Você vê como que a gente aprende com coisas... Simples, era fazer uma flexão na chuva e de repente ele trouxe uma lição de vida pra gente. E nos liderou. E liderou. E inspira a gente a liderar outras pessoas. Eu já volto para a empresa já pensando nas coisas que eu posso fazer, no que eu posso trazer para o time. Muito bom, muito bom. Audrey, a gente está chegando ao final. Não parece, mas foi 50 minutos. Sério? Praticamente. Meu Deus. É uma loucura. Mas antes de eu fazer a pergunta final, eu queria extrair mais a sua mente brilhante. Imagina, obrigada. Eu acho que é uma coisa muito legal, já dá para mostrar, você é muito diferenciada, você não está longe à toa e estamos só começando. Legal. Qual o conselho que você daria para um jovem que quer entrar no setor ótico com a ambição de construir algo duradouro? Legal. Conselho é legal, dá uma mentoria para um jovem que nosso ramo cresce. Sim. Às vezes os jovens, muitos ainda não sabem o que fazer. E é um ramo muito próspero, dá para se ganhar muito bem. Verdade. Dá para o cara ser consultor de venda, vai ganhar mais que qualquer consultor de venda de qualquer loja. De qualquer empresa. Se ele for optometrista, ele vai ganhar muito dinheiro, porque é verdade, tá vindo aí. Se ele for médico oftalmologista, ele vai ganhar muito dinheiro. Se ele for dono de loja e trabalhar certo, com vontade, com cultura, com valores, com Deus, vai ganhar muito dinheiro. É verdade. Mas qual conselho que você dá com um jovem? Olha,
o jovem, ele precisa, antes de tudo, acreditar nele mesmo. Antes do mercado acreditar em você, acredite em você. Trabalhe duro, trabalhe com consistência, com ética, você trabalha com coragem, vai em frente, corre atrás de cada cliente, faz acontecer e dá o passo, gente, dá o passo que Deus dá o chão. Vai em frente. Eu sou isso 100%. Você sabe, né? Dá o passo, Deus Já dá te o contei a chão. minha história, Vai em frente. você sabe tudo que a gente passou no passado, eu te contei. A gente O David está nessa, ele dar o deu passo, o passo, Deus dá o chão. Deus vai dar o chão e acabou. E segue em frente. E tá em ambientes onde te puxa, te Isso. estica. Puxa, vem pra cima. Eu tô É muito... do lado dos bons que a gente fica melhor. Exatamente. Você que é mineira, Muito né? bom. É. Pra gente finalizar, uma pergunta simples, direta pra Audrey. Você pode pensar e fale, Sim, qual é a sua visão de dono? a minha visão de dono. Olha, a minha visão de dono, inclusive ela vai trazer para esse treinamento de sábado também, que o Joel falou assim: ninguém faz nada grande sozinho. E ninguém, nenhum dono vai construir nada sozinho. É o dono que cuida da cultura da empresa. Não espere que ninguém cuide da cultura da sua empresa. Quem cuida da cultura da sua empresa é você. E cultura é o que você faz todos os dias repetidamente, não é uma vez. E é o dono que desenvolve, que investe no desenvolvimento das pessoas. É você ter humildade de aprender com os erros. E principalmente você nunca perder a capacidade de servir. Liderar é servir. É isso. Muito, muito, muito bom. Ele falou lá, né? Ele disse Deposita isso. 10, saca 1. Isso. Serve. Serve. Liderar é servir. E ele estava ali com a gente, servindo, levando a gente para cima. Audrey, assim, você trouxe exatamente a perspectiva que esse podcast nasceu para mostrar que por trás de cada história de sucesso tem uma pessoa fantástica, Legal. com uma visão fantástica e muito clara do que quer construir. Eu olho para você, meu, o céu é o limite. Se você quiser Legal. expandir, a Audrey Brands cabe em qualquer lugar do Brasil. Bacana. Lógico, isso existe modelos de negócio, mas você pode Exato. franquear, você pode abrir loja própria. Não tem limite. Isso é tão dinâmica. Legal. Você pega o avião amanhã e tá lá e resolve, acabou. Você resolve. É verdade. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Que dá o passo. Quem tá aqui, tá ouvindo, quer conhecer mais sobre a Audrey Brands, eu vou deixar na descrição do capítulo, tanto no Spotify Sim. quanto no YouTube. Rede social, Instagram, segue a Audrey, Legal. manda mensagem, curte. Obrigada. Curte tanto a Audrey, pessoa física, CPF, quanto a loja. A Audrey tem um estilo de vida fantástico. Legal. Eu adoro seu estilo de vida, Obrigada. porque ela é muito aventureira. É verdade. Ela viaja o mundo. Eu gosto. Eu acho que você Tem que- mostra... Tem que fazer as duas coisas, né? Tem que trabalhar muito e também tem que se divertir muito para poder fazer. Inclusive, eu acho que quando a gente volta da viagem, a gente volta mais empolgado, querendo fazer mais, não é? Com certeza. E a Audrey, assim, tem um estilo de vida fantástico. Você viaja o mundo pelas lentes dela, é muito surreal. E além do que ela conhece o Brasil com a palma da mão, lugares que eu nunca vi. Legal. Não, e que eu olho no Instagram, eu Legal. falo, nossa, isso é no Brasil? Essa cachoeira, é uma coisa Legal. maravilhosa. E você, que é um líder do setor ótico, quer estar nessa mesma sala, nessa mesma mesa, me chama, vamos marcar uma reunião, você entender o que é o Clube Lux, o que o Clube Vale a Lux pena. pode te ajudar, o que uma mentoria pode te esticar. A gente... É isso, gente. A Audrey vai se esticar, eu vou te esticar, os outros que estão lá vão se esticar. Vem Porque a junto com a ideia gente. é evoluir. Vem com a gente. né? Vamos evoluir. É. E Audrey, muito obrigado. Eu só Obrigada. tenho a agradecer, gratidão imensa. Eu não quero terminar, mas tem que terminar, né? Então, até a próxima. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito bem. Audrey, obrigado. Obrigada. viu? Obrigada, Gratidão David. imensa. Gratidão, viu? Tudo de bom.